é o mais velho do elenco atualmente, 37 anos, se eu não estou enganado, mas está jogando e está correspondendo aí os últimos jogos que ele entrou em campo, ele foi bem. Renato, o que você acha? Davi Luiz renova, não renova? Espera aí o final do ano? Geralmente tem sido a estratégia, né, da diretoria do Flamengo. Eu acho que tem que empurrar um pouco mais para frente. As 2 últimas partidas do Davi Luiz foram realmente muito boas. Me surpreendeu até. Eu achava que o Davi Luiz, hoje em dia, estava tendo uma influência muito mais positiva e benéfica para o Flamengo fora de campo. Porque ele é um líder do grupo. Ele é aquele cara capaz de chegar, como ele chegou para o Rodinei, e botar o Rodinei nos trilhos. Ele é um cara capaz de fazer quase a mesma coisa com Cebolinha. Ou seja, ele é um líder positivo. Um líder positivo é um valor muito grande dentro de um elenco. O ruim é quando você tem o líder negativo, o líder da panela. O Davi Luiz não é líder de panela. Ele é um líder que ele procura sempre levar o melhor para os jogadores. Mas é preciso fazer uma análise técnica dele. Porque se ele for só um líder positivo hoje em dia, o Flamengo deve contratá-lo. Afinal de contas, o Flamengo teve anos a fio com o Fabinho, que não era líder de nada, e Juan, que era outro papagaio no pote, não falava coisa nenhuma. Então, você ter o Davi Luiz na tua comissão técnica, por exemplo, eu acho que é um ganho. Mas, repito, ele me surpreendeu nos 2 últimos jogos. Achei que ele jogou muito bem, tecnicamente. Então, tem que esperar um pouquinho mais. Ele já disse que gostaria de jogar mais um ano. Já disse também que gostaria que esse ano fosse no Flamengo. Então, acho que vai haver boa vontade das 2 partes lá. E talvez, quem sabe, mais um aninho para o Davi Luiz, se ele continuar mantendo esse nível de atuações até o final do ano. Essa é a minha opinião. O Davi ainda não confirmou exatamente quando ele vai parar, né? Falou na Flá TV recentemente, não sabe ainda se vai jogar mais 1, 2, 3 anos, então ele ainda vai sentir o corpo, né? Mais ou menos como aconteceu aí com o Diego Ribas, por exemplo, Felipe Luiz, que ficaram sem dar muita certeza, vai parar, não vai parar, e aí chegou um momento que eles falaram, não, beleza, não tô mais... Felipe Luiz principalmente, né? Porque sofreu com lesões e tudo mais, e aí quando viu que não dava mais para ajudar, preferiu sair e agora virou treinador. Pode conquistar, inclusive, seu primeiro título como treinador no Sub-17 do Fla. E possivelmente, Luísa, perdão, e possivelmente assuma o Sub-20, hein? Seria uma movimentação muito inteligente da direção do Flamengo botar o Felipe Luiz já no Sub-20. O Sub-20 que o Mário Jorge está indo para a Arábia Saudita, é isso? Isso, Arábia Saudita. Um time da Arábia Saudita. Um time Sub-17. A expectativa é que essa semana o Flamengo já defina aí quem vai ser o substituto do Mário Jorge. Rodrigo, além do Davi Luiz, tem também o Gabigol, né? Óbvio, toda semana a gente fala aqui dele. E tem outros garotos da base também. O Chola, que é o que está treinando, inclusive, agora como profissional. Inclusive, o Davi Luiz é bem próximo dele, tem ajudado ele bastante ali no dia a dia, pelo que eu ouvi nos últimos dias. Tem o Verton também, que ele está treinando profissional, mas ficou de sair no início do ano. O Landim barrou, não saiu, tá lá até agora, não teve muitas oportunidades. E o Diogo Alves também, dentre esses que treinam, né, como profissional, Diogo, que hoje é o 3º goleiro, estava no incêndio do Ninho do Urubu e tem contrato até o final do ano. Então, aí são alguns garotos aí que também estão com contrato para finalizar nesse ano ainda. Como é que você vê esse cenário? O Flamengo, nos últimos anos, adotou a tática de vamos renovar só no final do ano. Em dezembro, começar a conversar sobre isso no final da temporada. Você iria também por essa linha? No caso do Davi, sim, eu concordo com o que o Renato falou. Ele teve boas atuações. Acho que se ele se mantiver fisicamente, ele consegue jogar mais uma temporada, não sendo o zagueiro titular do Flamengo. Acho que ele não vai conseguir jogar, tipo, quarta e domingo toda vez. Aí realmente quebra ele. Eu acho até que já deu uma declaração nesse sentido, que ele não consegue aguentar se for uma sequência muito grande. Mas quando é entrando, revezando, joga aqui uma Copa, aí depois passa uma semana sem jogar e tal, ele, nessa temporada, está demonstrando que aguenta e está tendo um bom desempenho, de fato, com uma liderança positiva. Ele deu uma entrevista muito boa na Flá TV, falando sobre a coisa de imediatismo de torcida, que todo mundo não consegue desfrutar quando estão acontecendo coisas boas na vida em geral. Ele não estava falando só de futebol e sempre fica pensando no lado negativo. Acho que ele tem uma razão no que ele falou e, de fato, tem ajudado ali. Em relação aos garotos da base, o Verton é estranho porque ele já jogou várias vezes, ele vai pro profissional, joga um joguinho e volta para a base. Me parece que o Flamengo manter ele se encaixa num desses casos de você pensar em fazer uma negociação dessas menores, como são feitas de valores menores. O Flamengo acabou de tirar um dinheiro aí vendendo o André, né, para um time menor de Portugal.
Então eu acho que devem estar pensando mais nisso, porque não me parece que ele vai ser um jogador para o time profissional do Flamengo. O Schola ainda é cedo, né? Ele jogou só no Júnior, então a gente não sabe como é que vai ser a transição dele para o profissional. Eu acho que nesses que tem que aproveitar, eu acho que espero que o Tite aproveite mais o Matheus Gonçalves, talvez como ponta reserva ali, principalmente nesse período da Copa América, porque eu não estou vendo muito sentido nessa volta do Matheus Gonçalves ali como júnior, é porque ele quis jogar mais, mas eu acho que ele tem espaço para jogar como ponta no profissional. Eu acho que na posição que ele vinha sendo escalado, que era a posição do Arrascaeta, talvez ele tenha mais dificuldade, porque o Lohan vai entrar ali, mas ele poderia ser aproveitado ali como ponta, que foi uma posição que ele foi bem quando entrou e quando jogou pelo Red Bull. Então, assim, fazendo os ajustes, mas eu acho que esses casos desses jogadores, o Flamengo tem essa técnica de, às vezes, tática, estratégia, né, de prolongar um pouco e revender ele por um valor mais baixo. Eu acho que pode estar encaixado mais nisso do que aproveitar num time profissional. Eu só acho o Tite até pediu para voltar, né? Pois é, mas é porque o Tite não gosta dele. Claramente o Tite não gosta dele. Essa que é a questão. O Tite o vê nos treinos. Volta, né? Hoje pois é, eu sei. Só tem o Luiz Araújo. Então, não tendo reserva, eu acho que tem que ele ser o reserva. Mas ele não entra nunca. Ele não entra nunca. Ele pediu para jogar no Sub-20 porque ele não é utilizado. Não, ele está lá treinando. Estou defendendo que ele seja utilizado. Se não tem outro ponto, ele não vai ser contratado, que ele seja utilizado como ponta direita. Ali, mas eu também defendo, o Rodrigo. O que eu estou dizendo é que todos os dados, os indícios, levam a você crer que o Tite não gosta do futebol dele, por alguma razão. Porque ele só tem o Luiz Araújo, como você bem disse, e quando o Luiz Araújo não joga, graças a Deus, ele usa o 4-4-2 e esquece o pontinha. Mas, de qualquer maneira, o Matheus está lá. Eu mesmo já defendi, digo, gente, bota o Matheus, já que quer pontinha, bota o Matheus, experimenta o Matheus. Todas as vezes que o Matheus entrou na ponta direita, ele entrou bem. É aqueles caras que faz fumaça, que chega na linha de fundo, que cruza. Uhum. Pô, ótimo jogador. Mas o Tite não gosta. O Tite tem lá as suas idiosincrasias, né? E o fato é que o Matheus pediu para o Sub-20 porque não estava jogando em cima. E eu acho difícil que isso aí reverta. Principalmente se vier o Michael mesmo, aí mesmo é que o Matheus vai acabar sendo vendido por um clube pequeno aí lá do futebol europeu, português, talvez. Lembrando que não é o caso do Lohan, né, mas ele deve renovar agora com o Flamengo no meio do ano, vai completar 18 anos e já está com uma renovação já encaminhada com o Flamengo. Pedir para a galera que tá chegando aí, deixar o like primeiro, porque tá desproporcional a quantidade de gente vendo e a quantidade de like. Então, por favor, deixem o like de vocês aí para dar uma força para a gente. E também votar na enquete. Tem uma enquete rolando. Qual jogador vai fazer mais falta para o Flamengo durante a Copa América? Vai ser o nosso próximo assunto aí, mas já deixem a opinião de vocês. Arrascaeta, De La Cruz, Varela ou Pulgar. Se vocês quiserem votar no Vinha, manda para a gente aqui no chat. Porque como esses são os titulares, aí a gente votou essa galera aí. Mas se vocês acharem que o Ayrton Lucas não tá dando e que vocês vão sentir falta do Vinha, então manda aí pra gente no chat, que a gente já vai ler o comentário de vocês. Tem uma galera aqui falando do Davi Luiz. O Juan Pablo falou, Davi Luiz é um dos jogadores mais vencedores da história do futebol, deve ser respeitado. O Eduardo Gomes também falou, Davi é muito líder, pode ficar mais um ano, mas tem que abaixar o salário. Isso a questão ele levanta uma questão, que é de custo, né? O Davi veio vindo direto da Europa e com um custo alto, né? Tem que ver se chegar ali e falar assim, se tiver uma redução aqui, se ele vai topar, vamos ver. O Davi que chega ao Flamengo é muito diferente do Davi que tá aqui agora, né? É porque ele não é o titular, apesar dele ter jogado, o Léo Pereira volta agora contra o Grêmio. A gente vai ver o que o Tite está pensando para a zaga também, né? Se o Davi meio que incomodou o Léo Pereira ali, ou se ele não incomodou. Ele pode usar o Léo Ortiz também de volante, né, Luísa? Essa é uma possibilidade aí, né? Com essa ausência aí do Pulgar e o Alan machucado, se ele não quiser botar o Igor Jesus, ele tem a possibilidade do Léo Ortiz como volante. Sim, vamos aproveitar o gancho para passar para esse próximo assunto. Renato, você queria falar alguma coisa? Não, eu acho que seria uma excelente ideia você usar o Léo Ortiz como volante, pelo menos testar, porque o Léo Ortiz é um cara que foi contratado caro, pelo preço que o Red Bull pediu, o Flamengo não conseguiu nem grandes reduções, e não joga. Tecnicamente, pelo menos por tudo que a gente já viu no Red Bull Bragantino, pelo que os próprios Tite falou, o melhor jogador para saída de bola. É um jogadoraço, e não joga, porque o Fabrício Bruno e o Léo Pereira estão bem. Qual